Bem, salve galera, bem, fazer aqui um tutorial para começar a compartilhar um pouco dos meus processos, como que eu acabo desenvolvendo alguns conteúdos, né, principalmente focado em 3D, cinema 4D, Unreal, vou poder pincelar um pouco outros programas, enfim, mas nesse começo começar no cinema 4D porque eu acho que muito interessante que ele é uma boa base, né? Você cria o conteúdo, né? Você cria o footage a partir dele. E muitas outras coisas você vai complementando depois, né? Mas acho que um bom ponto de partida para quem é nessa área, cinema 4D, Maya, Blender, esses softwares aí são muito poderosos. Então, eu vou começar esse tutorial, essa sequência de projetinhos com esse aqui, que foi um trabalho que eu realizei recentemente. É um trecho do filmezinho que eu acabei produzindo. E eu gostei muito desse conteúdo aqui por conta que ele não tem nenhum plugin dentro do Cinema 4D, ele é tudo nativo. E acho que ele já tem uns macetezinhos assim de entender a ferramenta, algumas coisas assim que pode ser muito útil, né? Tipo, obviamente, eu vou compartilhar processos aqui, alguns conhecimentos, mas justamente para que eles sejam aproveitados em outros contextos, não só esse de replicar o que está sendo apresentado, né? Mas também poder ser alguma carta na manga de algum detalhezinho do efeito, de uma configuração que possa ser adequada, aproveitado e tudo mais para suas produções, né? Para suas criações. É, então, chega de papo, bora abrir o C4D, que já está aberto aqui. Eu já fiz uma passagem aqui para entender mais ou menos, relembrar também o processo, né? Eu não vou entrar em detalhes assim de como que o programa ele trabalha como se fosse os primeiros passos, né? Caso você queira ter interesse e tudo mais, manda no comentáriozinho o que você gostaria de ver, entender, dúvidas, essas coisas, que a partir disso aí também eu vou poder criar conteúdos mais direcionados para o que vocês estão achando interessante, desejando e tudo mais. Então, esse aqui é um primeiro contato, um primeiro ponto de partida, e a partir daí a gente pode também criar algo que seja mais aproveitável. Acho que o que eu vou trazer vai ser legal, mas enfim, a gente vai entrar nesses processos. Então, em primeiro momento aqui, eu estou com um processo já aberto. Ele tem essa carinha, não está nomeado nem nada, que foi só uma passada rápida. Mas se eu der play aqui, já dá para ver o motion acontecendo, né? Então, um dos conceitos que eu trouxe para esse trabalho, né? Teve o cliente trouxe imagem de referência, mas como eu visualizei ele, da ideia de conseguir meio que fakear uma simulação de tecido, né? E simulação de linha, né? Não, em vez de usar aquelas partes mais parrudas, de deixar a linha com soft body, rigid body, as porra todas, de colocar fields, efeitos, forces. Eu, óbvio, tem fields, mas pensei no jeito de deixar o projeto mais leve possível para renderizar mais rápido, processar mais rápido, conseguir direcionar artisticamente mais fácil também, porque muitas vezes quando a gente entra na área de simulações fica uma coisa, muda um parâmetro, muda tudo, daí você tem que fazer, enfim. Depois, quando entrar em um processo desses aqui, a gente fala um pouquinho mais, mas eu queria justamente aproveitar o máximo possível as ferramentas mais leves para conseguir chegar num resultado mais interessante que tem esse ar orgânico, né? Por isso que simulações são incríveis, porque elas têm o ar orgânico por trás delas. Então, esse aqui, ele acaba tendo esse ar, só que não necessariamente tendo esse custo computacional. Então, eu vou parar esse aqui, começar um processo, aqui, template zerado. Eu deixei esse quadradinho aqui embaixo para vocês conseguirem ver o que que eu vou clicando, né? O mouse ele vai criar essa ponto de referência quando é clicado, pá, e aqui fala também se é botão direito, esquerdo, enfim. Se isso der ajuda a vocês, por favor, comentem. Se achar que dá para melhorar, porque ficou, sei lá, eu cliquei aqui e ficou muito rápido. Enfim, por favor, se comuniquem. Mas enfim, vamos lá. Então, qual foi o conceito? Deixa eu até voltar aqui para mostrar como que tá a cena no total. Deixa eu dar um frame aqui, sair da câmera e mostrar o que está acontecendo. Isso aqui é basicamente a cena inteira. E qual era a ideia? Era simular. Vocês estão vendo aqui que tem as linhas. Desse comecinho,
Eu tô, até para passar mais rápido aqui o FPS, eu tô deixando desligado esses swaps. Olha, gente, se eu falar de jeito muito engraçado alguma palavra, pelo amor de Deus, seja educado, me corrija com amor, tá? A gente às vezes vai falando as palavras de um jeito na nossa cabeça só para entender qual é a delas, mas não necessariamente ser o mais correto possível. Mas eu deixei desligado só para renderizar um pouquinho mais rápido aqui o preview, porque se eu deixo tudo ligado fica mais pesado. Mas em um primeiro momento eu não precisaria deles, eles só funcionam para passar aquele comecinho ali da animação de ter esse efeito de elas surgindo. Eu gosto muito desse primeiro momento de surgir elas e aí vem as ondas. No preview aqui, se eu deixo desligado, não vai dar para ver elas surgindo, mas também é o último momento. Então, só mostrar também a dinâmica da câmera, que ela vai tendo um translado aqui da esquerda para a direita e um leve rotacionar aqui para a câmera, ela, para as linhas não se manterem paralelas ou, enfim, no mesmo sentido do ponto de vista da câmera, o percurso todo. Então, basicamente é isso. Uma ideia também de ter esse wave acontecendo para frente é de parecer que a cena é mais longa que ela realmente é, sabe? Tipo, todo esse movimento aqui acontecendo da própria onda indo para uma direção faz soar que a velocidade é muito maior do que ela realmente é, tá ligado? Então, tipo, tem o movimento da câmera, tem o movimento das ondas, o movimento da linha crescendo, então tem muita coisa dinâmica acontecendo em um espaço relativamente pequeno. Por isso que eu fiquei contente com esse trabalho aqui de poder apresentar dessa forma. Então, chega de papo, vamos começar a produzir. Aqui eu já vou deixar setado como Redshift, porque eu acho que no Cinema 4D sem Redshift ele perde muita potência, muita praticidade, enfim. Acho que câmera, luz, enfim, tudo isso por lá funciona muito melhor. Se você usa o Cinema 4D ou usa Cinema 4D para criar coisas e mandar para o Unreal, não precisa do Redshift, na verdade é até mais fácil fazer sem ele. Mas se você está pensando em renderizar por o Redshift, com certeza, that's the way. Ok, então clicar no botão da rodinha aqui para ter uma vista superior. Eu vou criar uma linha, que ela vai ser a base do nosso... Nossa linha base das linhas que vão surgir em seguida. Então, eu vou clicar nesse parâmetro aqui para poder ter referência dos pontos, 9 para poder selecionar. Selecionei esse spline, essa point aqui, vou zerar aqui e deixar em 200. Opa, 200. E aqui a mesma coisa. Zerar aqui e deixar em menos 200. Basicamente para ter uma linha que seja completamente paralela ao eixo Z, aqui, o azulzinho. E com um tamanho ok, 400 centímetros e tudo mais. Ok. Agora o que que eu vou fazer? Como que eu vou criar aquelas linhas, todas aquelas linhas paralelas, né? Eu vou usar um elemento aqui. Eu vou primeiro já aproveitar, fazer no eixo X, que é o vermelho, esse vermelho, fazer o translado dela. Opa, vamos abrir espaço aqui. Ok. Então, eu vou fazer nesse primeiro momento, só 90 frames mesmo. Então, Shift F eu vou para o frame 0, crio um keyframe, Shift G eu vou para o último frame da sequência, colocar aqui 1500. Assim, óbvio, esses números aqui eu estou tentando lembrar de cabeça do que eu fiz há um pouquinho atrás, só para agilizar o processo, né? Mas vamos todo mundo sempre se lembrar que tutorial é sempre essa enganação de que muitas vezes as coisas fluem de um jeito muito mais fácil que realmente foram na prática do desenvolvimento, né? Então, eu estou vindo aqui no controle de keyframes, eu estou com ele aqui já selecionado, já estou com dois pontos, eu dou efeito linear para que a minha linha ande nesse eixo aqui de ponta a ponta. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso
Agora, criar as linhas, né? Eu vou primeiro fazer do jeito incompleto, só para mostrar a referência do que eu vou fazer e depois mostrar uma coisa interessante. Que eu vou selecionar aqui o Tracer. O Tracer, ele pegou aqui a referência do spline que estava selecionado. Quando eu criei o Tracer, o spline estava, por isso eu vou aqui, ele já está linkado. E deixando aqui a referência do looping single, se eu dou play, opa, Shift F, vamos ver que duas linhas estão sendo criadas ao longo do movimento. Maravilha. Isso é o que a gente quer, só que a gente não quer só duas linhas, a gente quer múltiplas linhas. Então, Shift F, selecionar o spline de novo. Agora ele tem só dois pontos. O S, criei mais um. O S, criei mais. Vamos dar um zoomzinho aqui só para exemplo, deixar claro. O S de novo, o S, o S. Tá, a gente tem agora essa sequência de pontos. Olha que coisa bonita de acontecer, né? Quando as coisas funcionam, elas funcionam tão bem. Agora, o que eu acho interessante é elas não terem necessariamente essas distâncias exatamente iguais, né? Eu acho que o deixar um pouquinho orgânico nesse arranjo não ser perfeito valoriza bastante. Então, o que eu quero fazer? Que os pontos eles têm um deslocamento em relação ao eixo Z, que é o azulzinho, entre eles. Então, vou selecionar aqui, segurando o Shift, o Displacer. Então, agora temos um Displacer acontecendo. Shading, aqui, vou escolher um Noise. Agora a gente pode ver que ele está deslocando os pontinhos, só que não da forma que a gente quer, ou pelo menos que eu desejo. Você pode querer o que você quiser, você pode direcionar a sua arte. Aqui é só um papo legal. Então, beleza. Então, aqui eu vou escolher Object, Vertex, Planar, logo X, Intensify. Tá. Aqui eu confesso que eu esqueci um pouco como que era. Então, se a gente for aqui nele, agora, muito louco, né? Isso aqui é um efeito que eu me lembro das primeiras vezes que é o famoso deu errado, mas ficou legal, né? Mas ok, vai. Vou pegar esse aqui, transformar em objeto. Beleza, agora tem o objeto. Então esse aqui, spline base, spline motion. Acho que o motion é o que vai valer mais a pena aqui. Acho que ele perde a referência aqui dos frames, então Shift F 0, Shift G 1500, ok. Com ele selecionado aqui, eu clico aqui, vou para cá, seleciono tudo e deixo em linear de novo. Não quero interpolação é, senoidal de in e out. Beleza. O tracer agora eu preciso trocar, né? Preciso deixar agora, em vez de spline base, colocar spline motion. E tá escrito errado, né? Opa. Duplo clique. Spline. Então, vamos ver o que acontece agora. Perfeito. Era mais ou menos isso que eu estava desejando. Um arranjo um pouquinho diferente, um pouquinho desigual entre as linhas. Ok, então a gente já tem a base do arranjo das linhas paralelas. Então, o que que agora a gente precisa criar? A gente precisa criar o efeito de ondas acontecendo. Então, já podemos ter essas linhas, que foi 90 frames criados. Esse tracer aqui, eu vou transformar em objeto. Então, isso tudo aqui está aqui. Esses todos aqui, eu vou agrupar só para não ficar encarando eles todas as horas. Eu vou apagar, desligar eles aqui, fazer isso aqui também, menos você. Perfeito, então
Linhas para... Linhas paralelas, só para saber do que se trata. Então, perfeito. A gente tem elas, agora segurando aqui mais o Shift Displacer, a gente pode ir em Shader, só que em vez de usar o Noise, nesses momentos eu gosto muito de usar o Layer, que vai ser basicamente poder criar com vários noises um shader só. Então, olha só que já legal. Às vezes tem umas coisinhas que a gente surpreende. Mas então a gente vai no shader, noise. Então temos o primeiro aqui acontecendo. Esse displacement, ele está acontecendo num eixo que não me interessou tanto. Então, intensify. Vou achar um Y, né? Vamos subir um pouco aqui. Bom, planar acontecendo nesse eixo aqui. Me gusta, me gusta. Bora lá. Perfeito. Óbvio, tá exagerado isso aqui ainda, né? Coisa que a gente pode fazer também, transformar isso aqui de opa, uniforme para ficar suave essas ondas, né? Não ficar aquele serrilhado intenso demais, né? Então, perfeito. Então a gente já começou a criar nossas ondas. Obviamente ela está estática, ela está no layer, tem um noise só acontecendo. Deixa eu subir isso aqui, né? Acho que é sempre bom deixar esse Paranauê aqui para me destacar. Se alguma informação ficou coberta, peço desculpas. A gente vai aprendendo enquanto faz essas coisas. Então, maravilha. Então já temos isso aqui. Deixar o scale, olha só esse scale aqui já fica bonito. Então, o que a gente quer trabalhar aqui? A gente quer conseguir trabalhar com... As ondas eu nunca trabalho em uma frequência só, se é que vocês me entendem. A gente vai ter sempre camadas, né? A grande marola, uma marola intermediária e uma menor. Sei lá, eu acho que trabalhar com três faz sentido. Então, isso é uma coisa muito legal. Aqui a gente pode trabalhar com o motion dela aqui acontecendo. Opa, vamos aumentar para 300 e lupável. Agora a gente quer lupar o bagulho. Isso aqui é legal, mas não porque a gente quer agora. Porque basicamente não dá o efeito que a onda tá correndo, né? Não tem um transladar da onda. Ela tá só acontecendo, né? Subindo e descendo. Nada interessante. Pelo menos para isso, né? Então a gente vai desligar esse motion aqui da animação e trabalhar esse aqui que eu acho incrível, movements. E a gente vai poder trabalhar ele em um eixo e uma intensidade. E aqui começa a rolar essa magia da onda, ela transladar nesse sentido. Não é uma coisa que eu tinha feito no outro, em um primeiro momento, mas dá para colocar então. Mas essa animaçãozinha aqui, eu vou até suavizar só para ter esse daqui, porque sem isso aqui não acontece, fica muito estático, né? Elas correm, mas de um jeito não tão interessante. Então acho que 1.2 aqui para rolar esse aqui fica bem mais bonito. Então perfeito. Então a gente já tem um shader de noise acontecendo. Eu diria que essa aqui pode ser a maior escala, não sei. A gente pode pensar nisso aí juntos. Ou vai fazendo, né? Óbvio. Isso aqui é só para mostrar as técnicas e deixar minimamente apresentável. Afinar de conteúdo depois, estético, vale a pena. Então a gente já temos esses primeiro aqui. O displacer, eu vou subir um pouquinho mais ele, deixar mais gritante aqui. Esse aqui fica exagerado, mas depois dá para controlar um pouquinho também. Então, aqui no shader, noise, vai criar... Ah, sabe o que ele pode fazer? A gente pode copiar esse shader e colar esse shader para ter dois aqui. E provavelmente esse aqui ele vai colocar talvez um overlay.
Mas ele vai ser talvez a nossa escala intermediária. Vamos ver. Tava em colocar uma escala 1000. Daí, por ser uma escala um pouquinho menor, é legal pensar em deixar isso aqui um pouquinho mais rápido. Então já começa a ter perturbações rolando, né? Talvez deixar em 2. Uhum. Só que o tamanho da onda em relação à intensidade, o que, que o branco vai bater, ele está em 100%. Se a gente ver aqui, tem as intensidades. Se eu diminuo isso aqui para zero, só vai ter influência da onda maior. Tá aqui. Então eu posso colocar um pouquinho desse aqui para ele deslocar um pouquinho menos. Óbvio, tem esses efeitos aqui de sobreposição. Vou colocar um add. Acho que o overlay tá de bom tamanho. E agora criar, copiar esse, copiar shader, paste, overlay. Então, esse aqui, se é ainda menor, ele está em 1000, vou colocar em 700 a escala dele. Colocar ponto 5. Esse aqui. Então, fica legal já, hein? Já ser um pouco intenso. Muito bonitinho, né? Perfeito. Então, acho que por hora já dá para considerar isso aqui interessante. Maravilha. Então, vamos criar aqui, dar uma pausa. Criar aqui um Dome Light. Vir aqui. Diminuir isso aqui. Vamos ver. Estúdio. Pegar um HDRzinho legal pra gente. Pode ser esse. Acho que esse aqui é normal. Maravilha. Eu vou tirar o preview dele de background. Para não ficar encarando isso. Diminuir isso aqui que a gente não precisa também. E se a gente clica nesse aqui para ter o preview do Redshift, vou colocar aqui. Claro que a gente precisa colocar a tag de render, as object aqui, visibility curves, cylinder. E começamos a ter, hein? Olha só. Começando a ficar bonito. Ponto 3, legal. Então, nesse momento, vale a pena, então, já que estamos colocando a luz, colocar a câmera também. Câmera colocar 90 milímetros. Algo mais ou menos assim. Deixa eu sair daqui. É sobre. Agora, uma coisa que é legal é colocar uma mira-foco, que é onde vou controlar o desfoque da lente, onde vai estar referenciado, porque às vezes é bom deixar um pouquinho antes, depois, enfim, vocês vão entender, porque eu sei que vocês sabem muita coisa, que estamos só compartilhando um processinho legal. Dá para poder visualizar melhor. Criar um cubes, perfeito. Na vista superior, só para deixar mais ou menos centrado, deixar ele aqui, botar dentro da câmera, porque ao transladar essa câmera, eu quero poder transladar o cubo.
o foco não se mexer. Óbvio, se eu quiser animar ele separado, eu animo, mas uma coisa é dependente da outra. Então, voltando para cá. Beleza. Animaçãozinha. Óptico. Bulk. Botar em 1. Olha só, já está bem desfocado, né? Agora, em vez de ser uma distância aleatória, colocar o cubo. Que a mira está para lá. Basic, coordenadas. Nossa, o eixo X. Perfeito, está bem na reta aqui. Óbvio, não precisa ser preciso, é mais para poder guiar o paralelismo aqui. Maravilha. Então, se a gente desliga aqui, dá para ver que a gente está nessa situação, né? Das linhas estarem um pouco descentralizadas. Agora volta para esse display. Maravilha. Então a gente já tem algo bem bonitinho acontecendo aqui. Tá, então Shift F. Agora o que é legal criar, né? Agora é legal criar o efeito das ondas irem surgindo, né? Então, esse displacement aqui, colocar um field, colocar um linear field. Eu vou parar de acompanhar essa câmera. Inverter isso aqui. Para dar essa sensação aqui, né? Muito bom. Então, sem mexer muito nele por hora, só eu colocar os keyframe dele. Beleza. Então agora vamos animar a câmera também. Mas no caso da câmera, eu gosto de RefCam. Gosto de separar esses elementozinhos. Prefiro trabalhar com ponto nulo sempre. Ajuda demais. Então, esse objeto vai ser o pentágono. Perfeito. Então, o pentágono vai começar em posição 0 e essa rotação 0 e terminar pensar aqui que eu não quero mostrar esse finalzinho, né? Aqui. E dar uma rodada de 15 graus. Então, voltando aqui para o nosso controle de keyframe, a RefCam, a posição, eu quero que seja linear. Eu não quero easy in, easy out. Mas a rotação, ela é sutil, acho que vale a pena manter. E estamos criando já essa animações. Maravilha. Então, aqui já dá para dar uma visualização legal. Vamos ver uma coisinha. Esse aumento de 8 para 16, será que ajuda aquela interpolaçãozinha? A arcadura desse jeito mesmo. Uma coisa que dá para fazer no ramping do linear field, que está controlando ele, em vez de ser essa coisa linear, dá para colocar quadrant aqui. Vamos subir isso aqui um pouco, né? Ah, sim. É, gente, preciso praticar mais e deixar
as coisas não nesse cantinho de baixo, né? Algo mais assim, né? Para ficar menos dura essa entrada. Maravilha. Então a gente já tem o movimento das ondas, o movimento da câmera, do field. E daria para dizer até que, óbvio, dá para complicar um pouquinho mais. Por enquanto eu não estou trabalhando com nenhum material, né? Mas a gente poderia colocar aqui, né? Eu coloquei no projeto lá um conteúdo de metal, né? Então colocar um aleatório aqui. Aqui eu gosto de fazer duplo clique. Material. Vou usar esse aqui. Vou para cá, pá, vou dar para você. E aqui já tem um presetzinho fácil de metálicos. Se não me engano, o lead é para mim o mais interessante nesse momento. E brincar um pouco, vamos ver. Maravilha. Dá para ajustar também a espessura aqui, vou colocar 1.5. Rotacionar um pouco essa luz para ver onde que ela bate mais interessante. Deixar por enquanto assim. É perfeito. Então agora a gente, na verdade, tem um conjuntinho já fechado de linha, né? Mas agora que já fez todo esse trabalho, nada impede a gente de simplesmente copiar ele, esse arranjo todo aqui, para ter um segundo, né? Para a gente ter duas linhas. E o legal dele é que a gente pode mexer na posição só para dar um arranjo mais completo. Então a gente vai mexer no Z. Então linha 1, linha 2, linha 3. Sorry. Maravilha. Então, no Displace, a gente vai poder mexer no seed de cada um dos elementos aqui, para não ficar essa coisa tão homogênea, né? Entre eles. Eu vou mexer só no noise do maiorzão, que eu acho que isso daí já é o suficiente. Então, já temos um grau de complexidade interessante aqui rolando. Maravilha. Agora, a última coisa que falta é conseguir fazer as linhas surgirem no começo, né? Então, para isso, só conferir aqui se o enquadramento tá legal. Tá legal. Ok. O que que a gente precisa? A gente vai precisar de um circle, que nesse caso eu vou deixar com um raio de 1. E esse sweep. Maravilha. O que que eles fazem, né? Você pega um spline e cria uma seção transversal com determinada geometria, né? Ou com traçado. Nesse caso, o spline são nossas linhas que a gente criou e o circle vai ser a seção transversal dele. Então a gente coloca aqui essa criatura aqui, colocar acima, não está ainda relacionado, mas daí eu passo 1, 2, 3 e agora coloco dentro deles. Então, uma coisa sempre bom saber é que primeiro sweep, seção transversal, guia da seção, né? Então, spline.
E às vezes a gente coloca um no lugar do outro. Daí, imagina essas linhas todas passando pelo círculo. Ia ser estranho. Às vezes dá uma travadinha no projeto. São aquelas coisinhas que a gente erra várias vezes e aprende no final. Perfeito. Então a gente tem aqui três deles. E posto separado, a gente pode fazer mais uma variação de espessuras, né? Então, o primeiro ser ponto 2, o segundo ser ponto 4 e o terceiro ser ponto 6. Hum, uma- colocar os materiais no nível do sweep para poder ver eles aqui. Vamos ver como que tá. Agora fica mais pesado, né? Porque agora tem geometria, né? Vamos ver como que fica com eles ali mais avançados. Pausa dramática. Interessante. Tá interessante, sim. Acho que tá bem bonito. Perfeito. Então agora a gente já tem a geometria, os sweeps e tudo mais. E agora fazer a animação dele surgindo, né? Eu vou pausar aqui. Eu vou botar no frame 60. Eu vou rapidamente só desativar eles para processar as coisas mais rápido. Então aqui o que a gente vai animar? A gente vai animar esses elementos aqui do End Grow. Vai, vamos pegar só esse aqui, deixar ele ativo. Ah, uma coisa que que tá pesando demais é esse 16 aqui. Eu vou até deixar em 4, 4 e 4. Na hora de renderizar, eu colocaria mais. Pode até colocar 64 para ficar, tipo, final dos finalmente. Mas, por hora, não precisamos disso. Então, eu vou animar aqui esse End Grow. Ó, se eu subo ele, as linhas vão surgindo. A espessura, né? Então, no frame 60, eu quero que já esteja 100%. O 2 também 100%. O terceiro também 100%. Agora Shift F para voltar para o frame 0. 0%. 0%. 0%. Maravilha. Eu coloquei. Faltou esse aqui. E isso aqui. Alright. Vamos ver. Temos isso. Tá surgindo, beleza? Eu vou até apagar aqui a visualização dos splines. Pra, dá pra gente ver aqui as linhas crescendo. E tá rolando. Tô 2 segundinhos para elas surgirem. Ah, hum, agora dá pra ver todas, né? Só me incomoda um pouquinho esse time tudo batendo certinho, né? Porque como todas elas têm a mesma número de linhas paralelas e a extensão delas é tudo igual, né? Quando vem uma, vem tipo as três acontecendo juntas. Então, só mexer aqui. Uhum. Aqui, nem preciso entrar na linha lá, posso ver direto aqui. Esse aqui eu posso antecipar uns frames. Esse aqui eu posso adiar uns frames só para não ficarem todos eles batendo no mesmo lugar. Vou até fazer o seguinte. Não deixar tão mais atrasado, não ser tão atrasado em relação aos 2 segundos, tá? O melhor costume é sempre salvar, tá? Eu não salvei nenhuma vez aqui, mas também nem quero. Vai, salvar isso aqui. Ai, ai. Criar aqui. Spline. Bons costumes são bons costumes, né, turma?
Maravilha. Então, temos as linhas crescendo. Batendo aí com os 2 segundos. Tá, essa foi a animação dela surgindo. Eu vou agora pausar, desativar só porque a função deles nesse momento era conseguir visualizar isso, dela surgindo. E aí depois entra esse efeito aqui. Hum. Ele entra um pouco depois dos. Tanto depois, eu queria que ele já começasse a acontecer aqui, né? Oxe, fiquei confuso agora, porque não. Não é os fios que estão. Ah, animei o displacer, não os fios. Agora faz um pouco mais sentido. Beleza. Então vamos ver aqui. Show of curves. Ver pela posição da câmera, em torno de 60. Eu selecionei aqui. Subir. Bateu 60 e começou a aparecer. Talvez até um pouquinho antes. Isso aqui é ajuste fino, né? Essa parte aqui do conteúdo já não é tão mais relevante. Cadê? Relevante tudo é, né? E perfeito. Temos a animação aqui. Eu vou botar para renderizar o preview. Já vou fazer uma configuraçãozinha aqui rápida para renderizar mais rápido usando o Redshift. Esse aqui não preciso, cáusticas eu desligo. Eu posso depois fazer um vídeo específico falando um pouquinho disso, tá? Não quiser pausar também e ver o que estou fazendo, super vale a pena. Mas faço um vídeo separado, só falando sobre, que aqui é mais focado no motion mesmo. Esse aqui eu subo para um de noiser, pá, zerar isso aqui. Perfeito. Output pode ser HD, todos os frames. Vou salvar projetos, tutoriais, tut1, PNG, amostra tut2. PNG. E é isso. Salvar mais uma vez. Ctrl Shift R e pausa aqui da minha parte. Opa, já tá errado. Preciso ligar os sweeps again, né? Deixa eu já
deletar ali os PNG. Ligar de novo os sweeps, para não ficar vendo os splines pelo Redshift. E agora sim, voltar para renderizar. E nos vemos provavelmente dentro de uma meia horinha, tá bom? Maravilha! Terminamos aqui o render. Então, poder ver o que temos. Só dar um zoomzinho aqui, dar um play. Obviamente está com uma qualidade reduzida. Temos o conteúdo. Obviamente dá para ajustar um pouco os times, deixar um pouco mais dinâmico, trabalhar mais o motion blur, mas a simulação ou a fake simulação de spline está acontecendo. Obviamente trabalharia um pouquinho mais essas sombras, né, nas linhas, que aqui está tudo muito cinza, muito chapado nesse sentido, né? Dá para ver que não está pegando o melhor ângulo, mas temos variedade de espessuras, de ondas e tudo mais. Então, acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado, que tenha sido válido alguma etapa aqui para acrescentar no processo de vocês, entender um pouquinho mais de alguns detalhes do cinema 4D, né? Acho que essas coisas de poder usar o movimento dentro do nós é muito interessante. Simplificar o tamanho também da composição e da área que está sendo construída para se focar exatamente só o que a câmera vai ver. Quando a gente começa a trabalhar com coisas muito fora da região, consome muito mais processamento. E é isso. Eu queria também mostrar rapidinho. Vamos ver se está fácil aqui. Não tá. Queria mostrar um conteúdo do que faz parte desse, digamos, dessa futura série de tutoriais que a gente vai poder fazer, que eu uso usando mais ou menos como base, tá? Esse aqui seria o vídeo completo do que eu acabei produzindo. Começa com essa simulação dos splines, vem para esse daqui que é o que eu quero fazer em seguida, um tutorial, acho muito bonito essa cena. E daí vai comprar outras coisas. Esse daqui eu já usei um pouco de X-Particle para criar esse padrão. Esse aqui também é bem padrão de cinema 4D. E essa composição, acho que esse filmezinho aqui ficou muito interessante, muito bem amarradinho. A estética dele me agradou bastante. Mas então, por hora, eu vou estar focando mais em reproduzir o começo dele dessa cena que a gente acabou de passar. E a seguinte, que são os anéis, que eles meio que parecem uma caixa de som, umas linhas assim, pulsantes, muito bonita. Me agrada bastante o resultado dessa cena aqui. Então, se você, sem mais delongas, obrigado. Agora eu vou fazer o YouTuber de deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho, pega na gança, tagaragara, diguduguru. Mas é isso, meu people. Até a próxima. Me siga no Instagram. Lá tem muita coisa legal.